Pessoal, começando a nossa série, olha só, a gente vai falar sobre muita coisa, sobre vários assuntos, e eu quero trazer você junto conosco aqui na Domus Christi para fazer essa experiência de como as igrejas podem ser melhor, como elas podem ser muito mais bem construídas, muito mais bem projetadas, né? Como nós podemos nos ajudar, ajudando sacerdotes nessa construção, com algumas dúvidas, algumas dicas, ajudando pessoas que querem iniciar esse trabalho com arquitetura sacra, que querem saber como funciona o pensamento e a arquitetura dentro do escritório, como é que esse mundo tão diferente do mundo comum da arquitetura tradicional, de casas e comércios, né? A arquitetura que é muito mais praticada, que tem muito mais profissionais, mas, claro, o intuito maior é abrir um pouco a nossa empresa, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz, levar para vocês aí um conhecimento um pouquinho mais. E vamos discorrer sobre vários assuntos, por exemplo, sobre a questão que sempre se fala, e a centralidade do altar? A igreja deve ser central, o altar deve ser central. Também vamos falar aquela pergunta que manda em todas: quanto eu vou gastar? Quanto custa para construir isso? O projeto é caro? Vamos trazer as respostas desses temas para vocês. Tá certo? O que um padre ou alguém deveria saber antes de construir uma igreja? Um padre, um líder de comunidade, alguém que vai estar responsável. O que ele precisa saber? Dicas que vai ajudá-lo a fazer a melhor escolha, a economizar e fazer algo que realmente fique por muito tempo, não tenha desperdício na obra, não tenha desperdício de dinheiro em relação à construção. Vamos falar um pouquinho de temas mais polêmicos, né? Por que as igrejas se parecem teatros, barracões? Por que as igrejas estão sendo construídas desse jeito hoje em dia? O que levou a isso, né? É bem complicado, não é uma coisa só, mas a gente pode estar falando sobre esses temas e entender um pouquinho melhor, depois desses 10 anos de estrada que nós temos aqui com construção de igrejas, o que nós já vimos, qual é a nossa experiência sobre esse assunto, né? O que a gente entende que tem causado isso. E como projetar uma igreja que leve as pessoas a rezar, né? Vamos pensar, se nós fazemos uma obra residencial, ela tem um fim, atender aquela família, as necessidades daquela família, o jeito, os horários, o que eles gostam de fazer. Então, este projeto é completamente direcionado dessa forma. Comercial é a mesma coisa. A gente acaba atendendo todo o plano de necessidades, seja um posto de combustível, um complexo administrativo, de escritórios, tudo ele é feito pensando em resolver os problemas daquele público. E a igreja, mesma coisa. Só que muito mais do que isso, de resolver os problemas das pessoas, é entender que ali é a casa de Deus e que a gente precisa ter muito zelo com isso, né? Então, essa é uma das coisas que a gente vai falar muito bem, dessa clareza que o arquiteto precisa ter ao construir uma igreja, né? Nós vamos falar muito bem sobre a questão de, primeiro, ele precisa amar a Deus, ele precisa querer fazer o melhor para Deus. E vamos falar com isso de forma bem detalhada, para que fique bem claro para vocês, né? Uma das coisas também, né, é porque Deus sempre pediu a beleza. Vamos ver isso na palavra de Deus, como Deus dizia sobre o seu templo, a sua casa, como ela deveria ser construída, os detalhes, os materiais. Deus é bem específico nisso. Então, a gente vai falar sobre essas questões no decorrer desse vídeo. No dia de hoje, a gente começa apresentando um pouquinho do que é arquitetura sacra, né? Então, sabendo que nós vamos falar muito mais profundamente sobre esses assuntos, a gente pode falar assim: poxa vida, né? Como é projetar para Deus? Eu falo para você, é uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida. De certa forma, profissionalmente, a melhor. A gente fala que projetar para Deus é uma experiência fantástica. Você poder montar um escritório, trazer pessoas, nós nos formarmos juntos aqui. É claro que todo escritório tem um líder, tem uma cabeça, né? Mas as pessoas contribuem muito, as pessoas podem ser formadas espiritualmente e também na questão profissional.
Então, a gente quer abrir um pouquinho o nosso escritório para vocês, né? Falar um pouquinho da importância da arquitetura sacra, mas a graça que é projetar para Deus, né? É viver sobre... todos os profissionais vivem sobre a graça de Deus, né? Quando eles querem. Mas é diferente na arquitetura sacra. Você tem uma experiência diferente, você entrega um trabalho diferente, você fala com os sacerdotes do Brasil inteiro, você conhece a realidade da igreja, você conhece a realidade dos sacerdotes, você vê as dificuldades, mas também você vê as vitórias, você vê assim como a igreja é bela, bonita, como ela se adapta a certas situações e dificuldades. Então é um trabalho que ele envolve um grande mistério, que é você poder fazer algo para Deus mas assim, que jamais vai preencher Deus, né? Mas você dá o seu melhor. E a gente fala isso porque nós sabemos que jamais faremos uma casa digna para Deus, mas a gente vai lutar para fazermos o nosso melhor, desenvolver a virtude aos poucos dentro de nós, de prestar o melhor trabalho de acordo com as expectativas do cliente, né? No caso do sacerdote, da comunidade. E isso é muito interessante, é muito bom. Nós queremos abrir aqui um pouco da nossa intimidade com vocês, como nós projetamos, por que projetamos assim. Talvez você pense diferente ao longo do caminho, mas você entenda que existe uma base, né? Quando nós fazemos um projeto aqui, existe uma base, um porquê de tudo. Eu costumo dizer que na empresa, graças a Deus, os trabalhos são feitos por profissionais diferentes, mas têm a mesma linguagem, né? Isso mostra que existe uma comunhão entre eu e meus colaboradores, os arquitetos, aqueles que estão por aqui trabalhando conosco, desenvolvendo toda a parte também executiva. Essa comunhão faz formar pessoas que amam a mesma coisa. Então a gente quer fazer isso por amor, a gente quer melhorar para fazer para Deus o melhor, dar o nosso melhor, desenvolver nessa virtude. E talvez você pense, poxa vida, dá para fazer isso no escritório de arquitetura? Dá para fazer. Não porque a gente aqui é maravilhoso, não. Mas essa verdade é que, por experiência, dá para unir a fraqueza de todos e fazer algo muito legal, muito forte e buscar a solidez desse trabalho. Aprendendo com as críticas que todos nós temos, com os nossos defeitos, mas também pegando as habilidades que Deus nos deu e colocarmos na caneta, no papel, no projeto. Mostraremos para vocês também com alguns resultados nossos, né? Mudanças de fachada, para questões geométricas, né? Vamos falar um pouquinho dessas questões que tanto importam, né? Como eu disse, Deus ele fala até dos materiais do seu templo quando ele pede para ser construído. Então a gente vai falar um pouquinho dos materiais, da importância da iluminação, a gente vai falar dessa importância da acústica, dos materiais acústicos. Vamos falar do que deve ser um arquiteto sacro segundo a nossa concepção e a nossa experiência já. Porque o arquiteto ele precisa ter o Espírito Santo. Ele precisa buscar amar a Deus, ele precisa estar em estado de graça, ele precisa querer amar a Deus para fazer algo bom para Deus, né? Quando a gente consegue fazer algo bom por uma pessoa, é porque de alguma forma a gente aplicou ali o amor. Seja uma caridade a uma pessoa que necessita de algum bem, você fez por amor àquela pessoa ou fez por amor a Deus. Quando você realiza um sonho, pensa aí, seu filho, ou uma vontade, um desejo, você fez por amor a ele. Então sempre tem o amor em algo que a gente faz bem. E isso é uma coisa que a gente quer mostrar na arquitetura. Tem algo muito mais do que apenas um antes e depois do Instagram, muito mais do que um render, muito mais do que buscar aplausos ou alguma coisa. Não, tem um amor ali feito. Tem um porquê pensado por cada um de nós aqui. E eu digo isso que a minha equipe ela já tem esse espírito, né? Todos já pensam da mesma forma. Nós vamos falar sobre um projeto, eles já explicam. Eu pensei isso porque eu estudei tal coisa, então isso simboliza
essa coisa e vai levar a Deus, é que eu pensei que as pessoas podem adorar isso, amar a Deus dessa forma, aqui elas podem meditar esse assunto, aqui eu quero fazer algo especial para a Virgem Maria. Então você percebe, né, quando discute o projeto e alguém fala que Nossa Senhora vai ser venerada, né? Então você percebe, a pessoa tem um amor mariano ali, né? Ela não colocou aquilo. É impossível a pessoa pensar em algo que ela não ama e colocar da melhor forma possível. Nós vamos também, assim, falar de alguns materiais, como os vitrais. São muitos assuntos, muita coisa legal a gente pode aprender aqui. E posso, depois com o comentário de vocês, ver algumas coisas que a gente pode aprender, né? Não, a gente pode aprender muita coisa. Estamos aqui iniciando esse trabalho que é, assim, na verdade, um fortalecimento dessa área muito carente no Brasil, né? Nós não temos muitas vocações de pintores, arquitetos, artistas sacros. Nós não temos essa vocação porque nós nos perdemos nisso. Este valor foi deixado para trás e as profissões foram mudando com o passar do tempo. E aí, né, por não ter tanta demanda, algumas pessoas foram desistindo desse caminho. Mas você que está aí pode pensar, eu não me identifico com nada da arquitetura ainda, mas eu tenho certeza, se você tem vontade de amar a Deus com a sua vida, com a sua vocação, você já pode fazer um grande trabalho. Hoje, um pintor, ele poderia fazer, sendo um pintor de parede, residencial comum, ele já poderia fazer algo muito bonito para Deus, estudando um pouquinho mais daquilo que ele sabe. Por exemplo, se ele aplica a técnica dele de pintura com stencil, ele já consegue mudar a parede, né? Já consegue fazer algo mais digno. Se ele aplica a técnica dele com algum revestimento de mármore, né, de fazer uma parede marmorizada, ele já conseguiria fazer algo mais bonito para Deus. Porque às vezes nós não conseguimos mais colocar este material na parede. Um mármore, como é que é mais caro, um granito. Mas um elemento, ele não vai substituir o mármore, né, mas ele vai dar um pouco mais de dignidade. A gente pensa, poxa, na igreja não se colocava nada falso antigamente, porque Deus é a verdade, né? Então não se trabalhava com um material que imitasse algo. Mas veja bem, hoje trata-se de uma ideia que a gente pode pensar. Nós não estamos querendo imitar, mas estamos tentando colocar algo mais digno para Deus do que uma parede pintada apenas. Eu consigo colocar uma pequena arte, algo que é possível nos dias de hoje. E a gente vai falar sobre isso também, né? O que é possível nos dias de hoje? O que a gente pode construir com os recursos que nós temos, com um problema sério que a gente tem em relação ao pouco tempo dos padres nas paróquias, né? Vamos falar um pouquinho também dessas dificuldades que vão atrapalhando as obras e vão atrapalhando esse pensamento a longo prazo. E isso é uma coisa que as pessoas têm mais medo. Vamos falar sobre o tempo de construção de uma igreja. Poxa vida, quanto tempo eu vou levar para construir isso aí? Isso é algo interessante. Por quê? Porque nós perdemos a noção do que estamos fazendo. E quando a gente sabe onde nós vamos chegar com planejamento, com tudo, o tempo ele faz parte. Ele faz parte da evangelização, ele faz parte da união da comunidade, ele faz parte de várias coisas. Porque construir para Deus também é evangelizar. É você ter fé naquilo. É você buscar, é você trabalhar, as pessoas trabalham, as pessoas se dedicam, né? E quantas vezes você que está aí já escutou dizer assim dentro da sua igreja: ah, aquilo ali foi o fulano que deu, foi o pessoal fez final de semana. Então, assim, ficam as marcas daquelas pessoas que trabalham ali. Então, olha, vem com a gente, né? É um assunto para que você que gosta de arquitetura sacra, nós vamos falar sobre isso neste canal. Vamos falar sobre a nossa alegria de ser um escritório de arquitetura sacra, nossa experiência e levar até você, né? Que você possa aí pegar de repente algumas dicas, né? E usar, aprender um pouco mais e, digamos, é uma mistura. Não tem arquitetura sacra sem espiritualidade, não tem como. Eu acho que se você pensa em ser um arquiteto sacro ou trabalhar com arquitetura sacra, você tem que amar a Deus e não a sua arte. Ame a Deus. Deus vai conduzindo tudo.
né? Vamos buscar a verdade. Então vem com a gente nessa jornada que com certeza vai ser muito feliz, com a graça de Deus, tá certo? Se você já gostou desse vídeo, já está se preparando para os próximos, já comenta, né? Dá o like e compartilha, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.